E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e esse é mais um História Alternativa. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre um período muito importante da política brasileira, o populismo. O populismo, então, gente, é um período na política brasileira que vai do ano de 1945, quando acaba o Estado Novo, né? Período que quem era o chefe de Estado era o Getúlio Vargas, e vai até 1964, né? Quando os militares dão um golpe e chegam no poder. A principal característica do período populista é a manipulação das camadas populares através de um discurso que buscava ludibriar o povo, né? Porque, na verdade, esse período populista vai privilegiar principalmente as elites industriais. Esse período também é conhecido por uma disputa política entre os nacionais estatistas, que buscavam o desenvolvimento do Brasil através do capital nacional, e dos liberais conservadores, que buscavam aí o desenvolvimento do país através da abertura para o capital estrangeiro. O primeiro presidente do período populista vai ser o general Eurico Gaspar Dutra, que vai estar no poder do ano de 1946 até o ano de 1950. No ano de 1946, o Dutra vai lançar uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição você vai ter o pluripartidarismo, ou seja, a volta dos partidos políticos, já que no Estado Novo você só tinha um partido do governo, né? Tanto o homem quanto as mulheres vão poder votar, com exceção dos analfabetos, e o Estado vai garantir aí a liberdade de expressão, né? Outra coisa importante também vai ser o federalismo, né? A autonomia dos estados, né? Uma certa autonomia que os estados vão ter aí. No governo do Dutra, o Brasil vai adotar uma política de alinhamento com os Estados Unidos da América, né? Como consequência desse alinhamento, vai ser uma ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e a União Soviética. É bom a gente lembrar que nesse momento o mundo vai estar dividido, né, entre o bloco socialista da União Soviética e o bloco capitalista dos Estados Unidos. O Dutra também vai lançar uma política de livre importação de mercadorias. O que isso quer dizer? Que todas as mercadorias importadas vão ter uma entrada facilitada aqui no Brasil. O Dutra também vai lançar o Plano SALT, que era um plano que prometia investimentos na área da saúde, alimentação e do transporte. O próximo presidente do período populista vai ser Getúlio Vargas, que vai estar no poder aí do ano de 1951 até o ano de 1954. Getúlio Vargas, que agora volta ao poder nos braços do povo e dessa vez eleito de forma democrática, eleito através do voto. Uma das principais características do período em que o Getúlio Vargas está no poder é o investimento na indústria de base, né? O Getúlio Vargas vai promover aí uma industrialização, né? E vai fazer algumas empresas, vai inaugurar aí algumas empresas estatais, né? Empresas cuja o controle está na mão do Estado, né? Como exemplo dessas estatais aí, a gente tem a Eletrobras e a Petrobras, né? É bom a gente lembrar também que nesse período em que o Getúlio Vargas está no poder, a rincha política entre os nacionalistas e os entreguistas vai aumentar. Getúlio Vargas tinha um posicionamento mais nacionalista, ou seja, ele queria promover
o desenvolvimento do país através do capital nacional e não queria usar o capital estrangeiro aí, né? O Getúlio Vargas, o seu governo também, ele vai aumentar o salário em 100%. Essa medida vai desagradar muito os empresários e a oposição do Getúlio Vargas, principalmente Carlos Lacerda, né? No período que o Getúlio Vargas está no poder, o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Nesse atentado ele só vai levar um tiro no pé ali, mas quem vai morrer vai ser o segurança dele, o Major Rubens Vaz, né? O Rubem Vaz aí, que era da aeronáutica, vai acabar morrendo nesse atentado. Quando vão fazer um inquérito sobre esse atentado, vão descobrir que o chefe de segurança do Getúlio Vargas vai estar envolvido e vão envolver o governo ali diretamente com o atentado, né? Vai rolar uma pressão pela saída do Getúlio Vargas, uma pressão exercida principalmente por Carlos Lacerda, né, que era dono do jornal Tribuna da Imprensa. A oposição vai cair matando em cima de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai então receber uma carta do Carlos Lacerda e também da aeronáutica exigindo a sua renúncia. Getúlio Vargas pega essa carta e vai para casa pensar na renúncia, né? O que aconteceu depois foi que Getúlio Vargas vai se suicidar com um tiro no coração, né? Foi a última manobra política do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas se suicida, mas deixa uma carta de testemunho, né? Eu vou ler aqui para vocês o último trecho dessa carta. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, dessa forma, vai terminar a carreira política do Getúlio Vargas, porque depois de morto, ele não vai voltar ali para a política brasileira, né? A morte do Getúlio Vargas vai causar uma grande comoção social. A população vai culpar principalmente a imprensa e os opositores. Então, as sedes dos jornais O Globo, a Tribuna da Imprensa, vão ser depredadas pelo povo. Depois, quando Getúlio Vargas morre, quem vai assumir o poder vai ser Café Filho. Café Filho que vai adotar aí algumas medidas mais liberais, mas só vai basicamente terminar o mandato do Getúlio Vargas. O próximo presidente vai ser uma figura muito importante no cenário político brasileiro, Juscelino Kubitschek, que vai ficar no governo do ano de 1956 até o ano de 1961. A principal característica do governo do JK vai ser o caráter desenvolvimentista que o presidente vai adotar, né? O slogan do governo JK vai ser 50 anos em 5, ou seja, vamos promover o desenvolvimento que levaria 50 anos em apenas 5 anos, que era o tempo de mandato do JK, né? O JK vai lançar aí também o plano de metas, que era um plano que vai dar investimento aí em 5 áreas: alimentação, transporte, energia, industrial e na educação. O detalhe é que a educação é o que menos recebia investimento. No período do JK, o Brasil vai conseguir uma certa estabilidade política. Então aquela rincha que teve, né, e que foi muito grave no período do Getúlio Vargas, ela vai se acalmar. Aquela rixa entre nacionalistas e entreguistas. Isso porque o JK ele vai conseguir desenvolver o país através do capital estrangeiro, mas com uma certa intervenção do Estado brasileiro. Outro fator importante do governo do JK vai ser a construção de Brasília, né? Ou seja, o JK vai construir aí, vai transferir a capital do que era o Rio de Janeiro para Brasília. O intuito da construção de Brasília era poder entregar a região centro-oeste ao restante do Brasil, né? Promover então a integração nacional. Um fato importante que aconteceu também no período que JK era presidente
foi o primeiro título mundial da seleção brasileira de futebol, né? A Copa de 1958, né? Que vai lançar o futebol aí como principal esporte do Brasil. E a gente vai ter a Bossa Nova, um estilo genuinamente brasileiro, que vai conseguir sucesso também internacionalmente, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes. O governo do JK vai conseguir sim um certo desenvolvimento para o país, mas teve algumas consequências. A primeira delas vai ser o crescimento da dívida externa, né? A alta da inflação e também o aumento das desigualdades sociais, porque enquanto o governo focava muito na região sudeste do país, né, o nordeste vai se empobrecer, o que vai causar uma migração do povo nordestino para os grandes centros urbanos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte. O JK sai e quem que vai ser eleito presidente do Brasil vai ser o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, gente, ele vai conseguir se eleger através de uma campanha extremamente populista, né? O Jânio Quadros era o cara que chegava lá nos comícios, no palanque assim, e simulava desmaios, né? E falava que estava desmaiando porque estava trabalhando demais em prol do Brasil, né? Chegava, comia pão com mortadela, né? Para se aproximar das camadas mais populares ali, e usava, né? Nos seus comícios, uma vassoura, né? E ele chegava varrendo os palanques e falando que ele ia varrer também a corrupção do país. Então, dessa maneira, ele vai conseguir se eleger. Quem também vai conseguir se eleger como vice-presidente vai ser João Goulart. Naquela época, você votava para presidente e também para vice-presidente. Tanto que o João Goulart ele vai receber mais votos do que o Jânio Quadros. Mas o Jânio Quadros ele era o presidente. O Jânio Quadros ele vai receber o Brasil, né, herança de JK, com uma grande inflação e com a dívida externa muito em alta. Né? Então o que ele vai fazer para tentar resolver essa situação? Ele vai cancelar os créditos e congelar os salários. Dessa forma ele vai perder tanto o apoio das camadas populares quanto dos grandes empresários, né? Ou seja, o governo do Jânio Quadros ali não vai começar muito bem não. Além disso, o Jânio Quadros ele adotava algumas medidas que não cabia um presidente tomar, né? Do tipo, ele proibiu a rincha de galos, né? Algo que era muito famoso no Brasil naquela época. O uso do biquíni, e ele também vai proibir, ele tinha um caráter meio moralista assim, e vai proibir o lança-perfume, né? Agora, a gente pode falar também que Jânio Quadros é um político meio contraditório, porque enquanto ele tomava essas atitudes mais tradicionais, ele era, por exemplo, contra a colonização da África, né, pelas grandes potências mundiais ali, e era contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos. Então, olha só o que está acontecendo ali. O Brasil, antes, tinha uma política completamente alinhada aos Estados Unidos. E o Jânio Quadros estava tentando ter uma política nacional própria, né? Ele vai retomar ali as relações diplomáticas com a União Soviética, o que vai incomodar muito o exército e os americanos, os norte-americanos, né? E para terminar, né, o governo do Jânio Quadros, que vai durar 7 meses, o Jânio Quadros vai condecorar com a maior honra brasileira, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, Ernesto Che Guevara, né? O grande revolucionário aí, argentino, que participou bastante da Revolução Cubana aí, vai ser condecorado aqui no Brasil. E isso vai ser o cúmulo, tanto para as Forças Armadas, quanto para a opinião dos americanos. A pressão em cima de Jânio Quadros vai ser tanto que Jânio Quadros vai renunciar. Isso porque o Jânio Quadros estava quase sem poder nenhum, por causa da grande oposição que ele tinha sofrendo, né? Alguns dizem que a intenção de Jânio Quadros era renunciar para que o povo possa pedir sua volta de novo. Por que não aconteceu? O povo não pediu a volta do Jânio Quadros e o Jânio Quadros renunciou e saiu do governo. E ainda foi embora do Brasil, foi para a Inglaterra, dar aula na faculdade de Oxford, né?
E dessa maneira vai terminar um curto período de tempo do governo do Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem deveria assumir o posto de presidente do Brasil seria seu vice, João Goulart. Só que João Goulart era mal visto pelas Forças Armadas e pela classe dos empresários aqui no Brasil, né, que vão evitar que o presidente assuma o cargo, né. Só que em contrapartida, né, o João Goulart tinha como cunhado, né, um grande político brasileiro, né, o Leonel Brizola, que vai começar uma campanha pela legalidade do governo, ou seja, vamos defender a Constituição aí. Quem deveria assumir seria o vice João Goulart, né? E o João Goulart tinha o apoio da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e também de várias parcelas dos trabalhadores e dos sindicatos aí. Para evitar que o Brasil entrasse numa guerra civil, né, a solução adotada foi o regime parlamentarista, ou seja, eles vão aceitar o João Goulart no poder, só que vão limitar o poder dele, ou seja, quem tem mais poderes aí seria o parlamento. O João Goulart seria aí, na verdade, um mero chefe de Estado sem os poderes de um chefe de Estado. No ano de 1963, o presidente Jango vai realizar um plebiscito para saber a opinião popular sobre qual sistema político ele é melhor, o presidencialista ou o parlamentarista, né? 80% da população brasileira vai votar pelo presidencialismo. É quando João Goulart consegue retomar aí todos os seus poderes para poder ser presidente do Brasil, né? O João Goulart retoma a presidência, ou retoma a presidência não, retoma os seus poderes, porque também ele já era presidente, e vai fazer aí o plano trienal. Por que era plano trienal? Porque sobrou apenas 3 anos para que o mandato do Jango se expirasse, né? O João Goulart também vai lançar as reformas de base, que eram reformas que prometiam maiores investimentos na educação, que queria fazer uma reforma tributária e administrativa para o Brasil, que queria fazer também a reforma agrária, né? Uma luta aí que vem até hoje pelo pessoal do movimento do Sem Terra, né? Dividir as terras igualmente. E o João Goulart vai nacionalizar as refinarias de petróleo, as refinarias que pertenciam a empresas estrangeiras. Essas medidas que o João Goulart adotou vão desagradar a oposição, né? A oposição liberal aqui no Brasil, e também vai desagradar, né, o governo norte-americano, né? O governo norte-americano que queria não deixar que o Brasil se tornasse um país comunista, né? Porque se o Brasil se tornasse um país comunista, a gente não teria outra Cuba aqui na América, a gente teria outra China, né? Então, nesse momento também vai acontecer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Vão reunir milhares e milhares de pessoas na rua exigindo a deposição do João Goulart, acusando o João Goulart de tentar instaurar aqui no Brasil um regime comunista, né? Então vai ser um momento bastante conturbado da política brasileira aí, né? O João Goulart vai sofrer oposições tanto das camadas da elite, né, dos empresários, quanto da população também, né? Os Estados Unidos vai começar a financiar, né, dar dinheiro para os políticos que faziam oposição ao João Goulart, né? E depois de pouco tempo o Brasil vai sofrer um golpe militar de 64. O golpe que vai contar com a ajuda dos militares que queriam tirar o João Goulart do poder e que vai contar também com a ajuda norte-americana, né? Que vai deslocar o seu exército aí para o litoral brasileiro, para poder ameaçar, né, João Goulart de tentar reter o golpe militar. E
Então no ano de 1964 aí, sem ter tanto apoio assim, João Goulart vai acabar abandonando o cargo de presidente, né? E vai dar origem aí a um período tenebroso do Brasil, que é a ditadura militar. Um período que vai se estender do ano de 1964 até o ano de 1985. Então, gente, esse foi o período populista no Brasil, uma curta experiência democrática na política brasileira. Na próxima aula, a gente vai ver como é que vai ser esse período tenebroso da ditadura militar aqui no Brasil. Então, galera, até a próxima.